Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa oitava live, né? Olha só onde nós chegamos, não é mesmo? Queria dar uma ótima tarde, né, a vocês, a todos vocês que estão me acompanhando aqui, tá? A Vilma, a Maria de Fátima, a tia Angélica, a Ana Martins também que está com a gente, a Maria Aparecida, um abraço aí, uma boa tarde e quero desejar uma ótima aula para vocês, né? Que vocês consigam entender o que eu vou passar aqui, né? E o quanto isso é importante, né? Para o aprendizado, né? De violão, né? Para a evolução, né? De todo músico, né? Todo mundo que é músico, que se torna músico, que toca as suas primeiras músicas ali, ele entende a necessidade, né? Desse tema que a gente vai abordar hoje, né? Que é o campo harmônico, né? Vou até escrever aqui. Campo harmônico. O que é campo harmônico? Queria que vocês me dissessem como está o áudio. Como está o áudio, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? Porque pode ser que não esteja legal, né? Eu quero saber como é que tá para vocês aí, tá? E o seguinte, pessoal, se a aula ficar um pouco complexa, vocês podem deixar aí no chat aí que eu vou ver. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu posso estar respondendo, tá? Assim, a aula realmente vai ser um pouco mais profunda, né? Eu vou entrar nos assuntos assim que talvez, se você for muito iniciante, você não vai saber, mas mesmo que você seja iniciante, é bom você assistir toda a aula para você ver, né, o quão ampla a música é, né? E você vai com certeza aprender muitas coisas. A Fátima, né, disse que está ótimo o áudio, obrigado, que bom. O Samuel também mandou uma boa tarde, né? Boa tarde para você também, Samuel, tudo bem? A Isabela mandou ok. Certo, então, pessoal, ok. Ó, Sete Coro também mandou que o áudio está ótimo. Agradeço aí, então, a todos. Ok, pessoal. Antes de eu entrar no assunto, né, do campo harmônico, né, de dizer o que é o campo harmônico, a gente precisa entender algumas coisinhas, tá? Assim, são coisas que geralmente a gente vê, mas talvez a gente não saiba como distinguir, né? Não sabe o que é. Mas a gente vê essas coisas, como por exemplo, ó, quando alguém pede, por exemplo, toca a música em dó, né? Sei que é música, você já ouviu alguém falando, né? Toca a música em dó, ou então toca a música em sol, ou então toca em fá. Como assim, né? Você dá o nome de uma nota, né? E para tocar música nisso, como assim tocar música em dó? Como assim tocar música em sol, né? Então, dito isso, a gente tem que entender o seguinte, ó. Existem 12 tons e uma música ela pode ser tocada nesses 12 tons, ok? Uma mesma música pode ser tocada nesses 12 tons que existem, tá? Não diz para vocês quais são ainda, só quero que vocês entendam que existe 12 tons, tá? Uma mesma música pode ser cantada numa altura grave aqui, que eu posso cantar, né, na altura grave, como pode ser cantada numa altura bem alta. Ok? Isso é só um exemplo, né, pessoal? Mas só para dizer que assim, se alguém fala para cantar uma música em dó ou em sol, tá falando da altura, do tom, ok? Entendido isso, entendido o conceito básico do que é tom, né? A gente vai entrar numa coisinha aqui, ó. Para cada tom existe uma família de acordes, tá? Eu queria que vocês comentassem aí no chat se alguém já ouviu falar nisso, se alguém sabe do que eu estou falando. Tá? Para cada tom existe uma família de acordes. Se alguém já tinha ouvido falar nisso, né? Se você já ouviu falar, você comenta eu, já ouvi falar. Se você não ouviu falar, você comenta não, nunca ouvi falar. Tá? Isso aqui, ó. Para cada tom existe uma família de acordes, tá? Que é o seguinte, né? Primeiro de tudo, né, quando a gente fala família de acordes, né? Esse conceito aqui não é muito usado,
né? Não é muito usado. Tem muita gente que não sabe o que é isso aqui, acredito eu, né? Porque assim, ó, primeiro de tudo, né? Geralmente quando a gente vai aprender música, né, com algum professor, alguma coisa do tipo, eles não falam família de acorde, né? Eles falam só aqui, ó, campo harmônico, né? Campo harmônico. Só que eu, particularmente, eu gosto de dizer que é uma família. Por quê? É uma família, tem todos os membros, né? Digamos ali, tem o pai, tem a mãe, tem o primo, o irmão, né? É uma família, tá? Uma família que se combina, uma família que tá junto ali, né? Ó, a Vilma disse que já ouviu falar, a Maria Aparecida disse que já também, a Fátima disse que não, nunca ouviu falar. Então, ok, ó. Ó, como eu falei aqui, né? Alguns chamam de campo harmônico, outros de família, né? Mas o que a gente tem que entender é isso aqui, ó. O que a gente tem que entender no geral é isso aqui, ó. Para cada tom existe uma família de acordes, tá? Simplesmente isso. Para cada tom existe uma família de acordes, tá? Mostrando na prática, pessoal. Na prática fica o seguinte. Olha só. Deixa eu colocar aqui que eu coloquei para abafar as cordas aqui para tocar, né? Seguinte, ó. Pra gente tocar uma música, né, pra gente cantar, pra gente tocar, a gente tem que cantar ela num tom específico, tá? Não importa se é dó, não importa se é sol, se é fá, a gente tem que cantar num tom específico, né? Até porque se a gente não cantar num tom específico, a gente vai estar cantando desafinado, certo? Então, deixa eu pensar numa música qualquer aqui só para eu mostrar para vocês, para eu demonstrar como é que funciona isso, tá? Pode ser uma música gospel bem conhecida, né? Música da Aline Barros, Ressuscita-me. Ó. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Ó, só esse começo da música aqui já dá para vocês entenderem mais ou menos o que eu tô falando, né? Olha só. Essa música que eu tô cantando nessa altura aqui tá sendo cantada no tom de Ré, tá? No tom de Ré maior. Ou seja, logicamente, se a música está no tom de Ré, né, então os acordes usados, vou colocar mais para baixo aqui, os acordes usados serão os acordes da família de Ré. Tá? Então é uma coisa lógica, tá, pessoal? Claro que vocês podem pensar que isso é muito óbvio, né? Mas tem muita gente que não sabe disso, né? O Sete Coro disse que já ouviu falar. Nosso amigo José Adilson, lá de Porto Seguro também está nos acompanhando. Então, pessoal, como eu acabei de dizer, né? Isso aqui é uma coisa muito lógica, né? Muito óbvia, tá? Só que se a gente não falar, às vezes a gente acaba esquecendo, tá? Eu pergunto para muitos músicos se eles já tinham percebido isso. E alguns até fazem isso e não percebem que estão fazendo. Como assim, né? Às vezes a pessoa toca, ela diz que não sabe tocar de ouvido, mas ela toca assim, ó, ela pega uma música e vê que tá no tom de Ré e fica fazendo aqui, ó, Ré, Lá, Sol, Si menor, porque ela viu que era muito parecido. Então, uma música, né, ela tem uns acordes que são muito, muito parecidos, né? Aqui, ó. Estão se combinando esses acordes. Então, esses acordes que se combinam, eles fazem parte do tom de Ré, tá? Só pra gente deixar bem específico aqui, né? Os acordes do tom de Ré são Ré, tá? Vou separar por vírgula, né? Ré, Lá, Sol, Si menor, Mi menor, Fá sustenido menor. E tem mais outros, só que o seguinte, pessoal. Seguinte. Vocês concordam comigo que a gente consegue simplificar a maioria das músicas? A gente consegue simplificar, colocar menos acordes nas músicas? Consegue, tá? Uma mesma música pode ser tocada com 30 acordes, como pode ser tocada com 3 acordes, tá? Como, por exemplo, essa música mesmo. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado.
Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. No caso aqui só usei mais um acorde diferente, que é esse aqui, né? Lá maior com baixo em Dó sustenido. Mas uma música, né? Ela pode ser tocada com 30 acordes, como pode ser tocada com 3 acordes. Então, pelo visto aqui, pessoal, né? Isso aqui, né? Isso aqui pode parecer muito simples, né? Por exemplo, a gente vai cantar uma música em Ré, a gente vai usar esses acordes assim, né? Esses aqui, tá? Mas às vezes, quando você vai fazer na prática, você fica com dificuldade, né? Poxa, mas onde é que vai caber aquele acorde? Onde é que vai ficar aquele outro, tá? E para você saber, para você ter certeza, seria melhor, né, que você tivesse uma tabela como essa aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou mostrar para vocês, tá? Que aqui vocês já teriam certeza, tirariam de letra, né? Mas mesmo sem você ter uma tabela dessa aqui, você já conseguiria, tá? Você vê algumas músicas, a maioria das músicas que você vê em Ré usam Ré, Lá, Sol, Si menor, né? Mi menor, Fá sustenido menor. Então, se você começou a pegar cifras e você vê várias músicas, com o tempo você naturalmente vê quais são os acordes usados ali pro tom de Ré, pro tom de Sol, pro tom de Dó, por exemplo, tá? Mas com uma tabela dessa aqui, você tem certeza dos acordes que vão caber ali, né? Só para deixar claro, essa tabela aqui que eu estou mostrando para vocês, eu espero que vocês estejam conseguindo ver bem, ela é um pedaço de dentro do meu e-book, tá? Esse aqui é um e-book meu, tá? Foi eu mesmo que fiz, né? Eu que redigi tudo e coloquei tudo bem separadinho aqui, ó. Então, o que a gente vai ver aqui, pessoal? Como eu falei, ó. Olha só, o acorde de Ré, no tom de Ré, né? Primeiro eu coloquei aqui, né, a barra tom, né, para dizer que é o tom, né? Cada uma linha dessa aí é um tom, né? Então, se você pegar aqui no tom de Ré, você vai ver que tem os acordes Ré, você vai ver que tem Mi menor, você vai ver que tem Fá sustenido menor, você vai ver que tem Sol, você vai ver que tem Lá, você vai ver que tem Si menor, você vai ver que tem Dó sustenido diminuto. Só que esse Dó sustenido diminuto, esses acordes diminutos, eles são pouco usados, tá? Então a gente não vai aprender como usar eles, tá? O que a gente vai fazer nessa aula aqui vai ser o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui para minha tela aqui. A gente vai fazer basicamente, como eu acabei de dizer, né? Que uma música ela pode ser tocada com poucos acordes, simplificando, né? Basicamente a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou até escrever aqui, ó. A gente vai usar os 3 principais acordes usados em um tom, tá? E a gente vai aprender um pouco disso hoje, tá? Seguinte, ó. Para o tom de Dó, os 3 acordes principais usados são Dó, Sol e Fá, tá? Então, digamos aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é a família de Dó, tá? Dó, Sol, Fá, ok? Para o tom de Ré, vai ser o que? Ré, Sol e Lá, ok? Ré, Sol e Lá, tá? Também, vou escrever aqui família de Dó, né? Família de Dó. Então, deixa eu diminuir aqui. E aqui, a família de Ré, tá? Família de Ré, ok? Então, como é que a gente começa a estudar campo harmônico? Como a gente começa a entender como funciona a questão dos campos harmônicos? É praticando, viu, pessoal? Então, quando você aprende de começo, né, você aprende com cifras, geralmente, né? Você aprende com cifras. Então, você vai lá numa música e você vê quais acordes têm que ser usados para tocar aquela música, tá? Mas digamos o seguinte, eu vou até mudar aqui para minha tela agora. E digamos o seguinte, pessoal, deixa eu afastar aquela tomada ali. E se alguém pedir para você tocar música em outro tom, o que você vai fazer? Alguém já teve essa dificuldade de alguém pedir para tocar música em algum outro tom e você não conseguir fazer isso? Deixa aí no chat para eu ver. Porque assim, pessoal, tudo bem você pegar a cifra, né, e você tocar a música, né, e você aprender para si mesmo, tá? Mas se alguém quiser cantar em algum tom diferente, como é que você
faz para tocar? Você tem noção do que tem que ser feito, né, para você fazer isso? Comenta aí no chat se você já teve essa dificuldade, tá? Que aí eu vou começar a destrinchar sobre isso e a gente vai começar a entender o porquê de a gente usar o campo harmônico, né, e o porquê que ele é tão importante, tá? Vou esperar a resposta de vocês aí. Ok. Ó, Samuel disse que ele tem essa dificuldade, né? Seguinte, ó. Como eu falei, né? Para cada tom tem os seus acordes mais usados, né? Então, estou só escrevendo aqui, pessoal, mas depois eu vou dar uma explicação melhor para vocês entenderem como é que vocês mesmos vão conseguir achar esses acordes, tá? Mas aqui só para exemplificar, estou escrevendo essas três famílias, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Ó, o que eu escrevi aqui? Eu escrevi a família de Dó, eu escrevi a família de Ré e eu escrevi a família de Mi, tá? Então, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar uma música em Ré, essa mesma música que eu estava dando exemplo para vocês. Só que eu vou cantar ela também no tom de Dó e também no tom de Mi para vocês verem, né, como é que a gente faz essa troca de acordes, tá? Ó, a Maria Fátima também comentou. A Célia mandou parabéns, Gabriel. Muito obrigado, Célia. Célia, se eu não me engano, é lá de Curitiba, né? Um abraço aí para Célia. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou cantar no tom de Ré e depois eu vou mudar para o tom de Dó e vocês vão ver como é que isso funciona, tá? E lembrando que eu vou usar só 3 acordes, tá? Nessa música, por enquanto, tá? Ó. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Então, o que foi que eu fiz aqui, ó? Usei Ré. Mestre, eu preciso de um Lá, milagre. Voltei para Ré. Transforma a minha vida, meu estado. Fui para Sol, tá? E se eu quisesse tocar em Dó, no tom de Dó, o que eu teria que fazer? Teria que usar os acordes da família de Dó, tá? Primeiramente, eu faria o seguinte, eu começaria em Dó, tá? Ó, a Maria Aparecida disse que tá aprendendo agora, então fica comigo, você vai ter muito que aprender, tá? Então agora eu vou cantar no tom de Dó, na altura de Dó. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar os acordes da família de Dó. Mestre, eu preciso de um... Quais são os 3 acordes? Dó, Sol e Fá. Mas assim, você pode me perguntar, mas Gabriel, qual acorde que eu vou usar ali quando eu sentir que tem que trocar de acorde? Qual acorde que eu vou usar? Aí não tem jeito, tá? Você vai ter que ouvir e perceber qual é o acorde, tá? Então, a gente pode começar fazendo isso por tentativa e erro, tá? A gente começa em Dó. Mestre, eu preciso de um milagre. Ó, aqui já não cabe mais ficar em Dó. Milagre, tem que trocar. Então a gente vai testando. Mestre, eu preciso de um milagre. Ó, Fá não ficou muito legal. Mestre, eu preciso de um milagre. Olha, Sol ficou bacana, ficou certo. Tá? Então, um exercício que vocês poderiam fazer seria o seguinte, ó. Você começar com essas 3 famílias aqui, simples, né? Ou com 2, né? Com a de Dó e com a de Ré. Você poderia pegar uma música que você gosta, né? E fazer o seguinte, ó. Você começaria a tocar, né? No tom, por exemplo, Dó. E quando você sentir que tem que trocar de acorde, você ia procurar os acordes aqui, ó. Dó, Fá e Sol, né? E continuando aqui na música, né? Faria o seguinte. Mestre, eu preciso de um milagre. Troquei para Sol. Ó, voltei para Dó. Transforma a minha vida, meu estado. Fui para Fá. Ó, fui para Dó de novo. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Tive que trocar. O acorde que cabe melhor aqui é Sol. Estão tentando sepultar minha alegria.
tentando ver meus sonhos cancelados. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou combinando os acordes que se parecem aqui, tá? Usando o campo harmônico, que eu chamo de família, tá? Se você quiser também chamar de família, tudo bem, tá? Mas é a mesma coisa que campo harmônico. Só que o que eu estou fazendo aqui também? Eu estou simplificando a música. Eu não estou usando todos os acordes do campo harmônico, estou simplificando. Eu posso usar mais acordes? Posso também, tá? Por exemplo, se eu quisesse colocar mais um acorde aqui, se eu quisesse colocar o acorde de Lá menor, olha só como a música ficaria. Mestre, eu preciso de um milagre. Ó, coloquei Lá menor. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Lá menor, tentando ver meus sonhos cancelados. Ó, já que a gente vai pro Mi, tá? Mas deixa eu falar uma coisinha pra vocês aqui. Seguinte, pessoal. Ó, isso aqui que eu tô falando pra vocês, isso aqui é o que vai acontecer na maioria das músicas, tá? Então, fiquem com isso na cabeça que na maioria das músicas, os acordes que vão ser usados vão ser os acordes de dentro do campo harmônico, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos que se vocês aprenderem os campos harmônicos com facilidade, né? Quando você já estiver bem, com a mente bem fresca, com todos esses campos harmônicos aí na sua cabeça, vai ficar simples para você tocar a maioria das músicas, tá? 99, eu digo que 99% das músicas é o seguinte, ó. Elas são tocadas geralmente com os acordes que fazem parte do campo harmônico, tá? Posso pegar uma infinidade de músicas aqui e tocar, né, só com esses 3 acordes, por exemplo, né, só com 3 acordes do campo harmônico, tá? Poderia pegar uma infinidade de músicas e tocar só com 4 acordes, tá? E todos dentro do campo harmônico. Existem alguns casos em que entram alguns acordes que não fazem parte, tá, do campo harmônico, mas são raros os casos, tá? Aqui, por exemplo, nessa música tem um caso, né? Você toca aqui, né? Tem uma parte da música, né, que entra um acorde que não faz parte do campo harmônico. Mas você não precisa se preocupar com isso. Você procura o acorde até achar, tá? Depois de um tempo, você vai adquirir uma habilidade natural de encontrar os acordes, tá? Mas, digamos assim, que você precisa dar o primeiro passo, né? Você precisa começar a aprender que os tons, eles têm os acordes que fazem parte da família deles, né? Então, se você está tocando em Ré, você sabe que você não vai usar Si, você sabe que não vai usar, por exemplo, Fá sustenido maior, entendeu? Então, você vai ter um norte, você vai ter um guia, tá? Por exemplo, em Dó, você sabe que os acordes que você vai usar vai ser Dó, Sol, Fá, Lá menor, Mi menor. Então, você não vai precisar fugir disso, tá? Quando você não tem esse direcionamento, né, você pode ficar aqui procurando, né, os acordes da música e ficar meio perdido, tá? Mas com essa direção, com essa base, né, você sabe que você está fazendo algo que vai dar certo, tá bom? Deixa eu ver o que a Vilma comentou. Ó, então, você está usando a primeira, quinta e sexta, e nos outros você usa a primeira, quarta e quinta, correto? Ou ainda não entendi? Ok. Assim, pessoal, o que ela falou aqui, talvez vocês não tenham entendido, eu vou mudar para cá, tá? Vou explicar uma coisinha rápida para vocês, tá? Deixa eu até mudar para minha outra tabela aqui. Seguinte, ó. Isso aqui talvez seja um pouco difícil de entrar na cabeça, tá? Mas vocês podem assistir, a live vai ficar gravada, vocês podem assistir várias vezes, tá? Quem tem o real interesse em aprender isso aqui e sabe que isso aqui vai ajudar você a melhorar, né? Melhorar seu aprendizado como músico, né? Você vai ficar um músico embasado, vai saber o que você está fazendo, né? Então você pode voltar a assistir várias vezes, tá? Eu vou explicar uma coisinha simples aqui, tá? Seguinte, ó. Quando você tem um tom, você canta em um determinado tom, tá? Você tem o acorde predominante ali, tá? Você tem um acorde predominante, tá? Então, eu acho que qualquer um, se eu perguntasse aqui, saberia responder. Se eu estou tocando no tom de Dó, qual é o acorde predominante? Né? Logicamente, é o acorde de Dó, tá? Se eu estou tocando no tom de Sol, qual é o acorde predominante? O acorde de Sol, tá? Isso é uma coisa lógica, tá? Mas só que às vezes a gente fica perdido, né? Tá? Mas se você observar numa música,
quando a gente tem um determinado tom, esse acorde predominante, geralmente, ele é usado ali nas partes em que a música repousa, tá? Para quem não entendeu muito bem isso, eu vou explicar aqui de forma prática, tá? Ó, por exemplo aqui, ó. Você já percebeu que às vezes a música começa com um tom e lá no finalzinho ela termina, ou melhor, começa com um acorde e lá no finalzinho ela termina com o mesmo acorde? É aquele negócio de repousar, entendeu? Então, o acorde predominante é aquele que você ouve na música e sente aquele repouso, certo? Digamos o seguinte, ó. Ó. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ok. Tá. Só pra dar um exemplo aqui, ó. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos. Tá aqui o exemplo, ó. Ó, tô usando Ré, muitos anos de vida. Você sente que repousa aqui, ó. Foi o que eu fiz aqui. Eu toquei a música Parabéns pra você no tom de Sol e usei os acordes Sol, Ré e Dó, tá? Vocês vão até ver aqui na tabela. Sol, Ré e Dó, tá? Porque eles são os acordes mais usados, tá? Então, geralmente, tá? O acorde que dá nome ao tom, né? Que é o acorde predominante, ele é o que repousa. Geralmente ele começa na música e termina, tá? Acontece, tem casos que não, mas na maioria das vezes sim. Então, como você viu aqui, ó. Comecei em Sol. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos. Ó, cheguei em Ré. De vida. Repousou em Sol, ó. Terminou em Sol. Então, o tom dessa música, o tom que eu estou cantando é Sol, tá bom? Pode ficar um pouco confuso, mas se você voltar, assistir várias vezes e tentar entender o que eu estou falando, você vai conseguir entender, tá? E assim, ó, quando a gente fala daquele acorde de repouso, o acorde que dá nome ao tom, né? O acorde dominante, tá? A gente chama ele de acorde do grau 1, tá? Por quê? Porque ele é 1 primeiro, ele é o dominante, tá? Por exemplo, se você está tocando no tom de Lá, o acorde dominante é o acorde de Lá, tá? E a gente chama ele de grau 1, tá? Quando a gente tem esse acorde de grau 1, ele é o dominante, só que a gente vai precisar de outros acordes para compor também, né? Logicamente, tá? Por exemplo, o Dó, né? No tom de Dó, a gente vai ter Dó, Fá e Sol, tá? E esse Fá e esse Sol, em que grau eles estão, né? Se o Dó está no grau 1, o Fá está em outro grau e o Sol também está em outro grau, certo? Então, deixa eu explicar para vocês. Ó, geralmente, né, os acordes mais usados são esses aqui. Ó. O grau 1, que é o acorde que dá nome ao tom, grau 1. O grau 4 e o grau 5, tá? Eu sei que parece muito confuso, né? E você teria que estudar bastante isso aqui com calma para vocês entenderem, né? Eu nem quero explicar muito detalhadamente isso aqui, até porque isso aqui demanda uma aula mais específica, né? Mas é bom vocês entenderem que é o seguinte, ó. Então, se eu tenho o grau 1, eu também tenho o grau 2, o grau 3, o grau 4, o 5 e assim por diante, tá? Então, num determinado tom, eu posso ter até 7 graus, tá? E os graus que são usados aqui, geralmente os mais usados são o 1, o 4 e o 5, tá? Por exemplo, você vai ver aqui na tabela, ó. Você tem Dó, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor e Si diminuto, tá? Desses 7 acordes aqui, os mais usados do tom são o do grau 1, o do grau 4 e o do grau 5, tá? E isso vai acontecer para todos os tons. Por exemplo, o tom de Fá. O tom de Fá, ele é usado aqui o grau 1, né? Na maioria das vezes, né? O grau 4 e o grau 5. Ó. Então, Fá,
Lá sustenido e Dó. Por exemplo, se eu for cantar parabéns para você aqui, eu posso usar esses 3 acordes. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Então, o que foi que eu fiz? Eu estava tocando ainda há pouco em Sol e agora mudei para Fá. Tá? E os acordes que eu vou usar quais são? São esses aqui: Fá, Lá sustenido e Dó. Ok? Se ficou alguma dúvida, pessoal, vocês deixem no chat aí que eu vou responder, tá bom? Até porque é o seguinte, ó, essas coisinhas aqui, essas coisas mais aprofundadas, né, vocês vão aprendendo com o tempo, tá? Esse vídeo vai ficar aqui, vocês vão poder voltar depois, tá? O que eu sugiro de primeiro, de começo, né, para você entender, é você se apegar com as cifras de começo, tá? Não é ruim cifra, tá? Tem gente que fala que é ruim cifra. Não, não é ruim, tá? O que é a cifra? É você saber exatamente quais são os acordes que vão ser usados em uma música. Tá? Você vai lá, pesquisa a cifra da música e você vai saber quais são todos os acordes que são usados ali. Tá? Então não é errado você pegar a cifra. Até porque com a cifra você vai começar a adquirir habilidades auditivas. Tá? Você vai começar a ver ali ó, que depois desse acorde vem esse, depois vem esse. Tá? Isso é o que eu estou falando, não de achismo, não é que eu acho isso, é que eu sei, tá, que a maioria dos meus alunos, quando eles começam a ouvir muita música, a tocar muito, tá, quando eles tocam assim, quando já estão assim no nível de tocar umas 10 músicas, por exemplo, o que acontece? Ó? Não é difícil isso acontecer. O que acontece? Eles começam a ouvir outras músicas e ficam com a percepção mais aguçada, né? Eles ficam ali, poxa, essa música ali está sendo tocada. Ó, tô vendo ali que ali usa um acorde de Dó, e depois um de Sol, depois um de Fá, certo? Então, se você começar a ter essa paciência de pegar músicas com cifras ali, você pega umas 10 músicas, aprende elas. Só de você ter aprendido aquelas músicas, você vai ter mais capacidade de pegar outras músicas, tá? Isso é natural, é uma escadinha que você tem que subir mesmo, tá bom? Teve uma aluna minha que ela fez o seguinte, ó. Eu passei uma música nessa sequência aqui, ó. Lá menor, Fá, Dó e Sol. Essa sequência aqui, para quem já é mais experiente, sabe que essa sequência é muito usada em muitas músicas, tá? Você tá vendo a harmonia que tem aqui dentro, ó? Tá? Isso aqui faz parte do campo harmônico de Dó, tá? Seguinte, ó. Aí o que aconteceu? Ela ouviu outra música que estava nessa mesma sequência, tá? Numa semana eu passei para ela essa música e na outra aconteceu o seguinte, ó. Ela estava tocando outra música que era nessa mesma sequência. E ela, professor, olha o que aconteceu. Eu estava ouvindo uma música lá em casa e ela estava nessa mesma sequência. Tá certo eu tocar ela? Logicamente, tá certo. Então ela automaticamente, por ela aprender uma música, ela já aprendeu algumas outras já, automaticamente, tá? Então isso vai acontecer muito, né? O que eu estou dizendo aqui é que o seguinte, você tem uma escadinha para subir, né? Você vai aprendendo essas coisas aos poucos, tá? Se isso aqui ficou muito complexo para você, então significa que você tem que dar uns passinhos para trás, tá? Para você ir aprendendo, tá? Mas não deixe de ver essa aula, que isso aqui é muito importante. Vai ver, você vai pegar alguma coisa aqui que você está precisando para agora mesmo, tá? Para o seu aprendizado, ok? Deixa eu voltar aqui para nossa tela aqui. Então é o seguinte, ó. Ó, deixa eu só beber uma água aqui também. Seguinte. A nossa amiga Paula, eu acho que tá Paula Abalém, não sei se é assim que se pronuncia, se não for, me desculpe. Mandou boa tarde, professor. Boa tarde para você também, Paulo. Que bom que você está nos assistindo, né? Seguinte, vamos voltar aqui para uma coisa mais... Não. Tá, eu iria falar alguma coisa mais teórica aqui, mas vamos continuar na nossa pegada do que eu estava falando, tá? Antes de a gente partir para um negócio mais profundo. Seguinte, ó. Eu toquei, né, a música Ressuscita-me, da Aline Barros, em Ré, no tom de Ré, no tom de Dó, e agora eu vou tocar no tom de Mi, tá? E o que é que eu vou fazer?
Vou pegar os acordes de Mi e tocar, tá? Então, quais são os acordes que eu vou usar? Vão ser Mi, Lá e Si, tá? Então, como é que eu vou fazer? Começo partindo do primeiro acorde. Geralmente, a música, ela começa com o acorde que dá nome ao tom, geralmente, tá? Não é em todos os casos, mas geralmente sim, tá? Por exemplo, se o tom é Mi, geralmente a música começa com o acorde de Mi, tá? Nesse caso é, ó. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Ó, vocês viram aqui, ó, usei o acorde de Mi, o acorde de Si e o acorde de Lá, tá? Isso aqui, como eu falei para vocês, existem 12 tons. Isso aqui serve para os 12 tons, tá? Você pode pegar em qualquer outro tom. Aqui ficaria bem alto. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Tá? Então eu toquei num tom totalmente aleatório e eu soube quais os acordes usar. Por quê? Porque eu sei que essas posições aqui são os acordes mais usados, tá? Então aqui eu tenho Lá sustenido, Fá e Ré sustenido. Tá? Com o tempo vocês vão adquirir essa habilidade natural de pegar a música em qualquer tom. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Ok? Assim como eu poderia também colocar mais acordes aqui, tá? Mas é só um exemplo. Tá? Agora vamos partir aqui para um pouco mais de teoria, tá? Que assim, às vezes você pode estar se perguntando aí, mas teoria é muito chata, muito complexa. Mas não, pessoal. Só inventaram a teoria porque era necessário, tá? Então, nenhum músico lá do passado fez lá isso aqui só para embolar a cabeça da gente. Não. A pessoa viu que isso era totalmente necessário para a música e colocou, tá? E deu nome às coisas, né? Já existiam, tá? As notas musicais, elas já existiam. Só que alguém foi lá e deu um nome, tá? Então, funciona assim, ó. Existem 12 tons, tá? Que são a mesma coisa que 12 notas, tá? Mas depois de um tempo vocês vão conseguir entender aí por que são 12 notas, 12 tons, né? Ou melhor, posso até explicar agora, né? Deixa eu apagar aqui. Só um momento aí. Existem 12 notas musicais, tá? Deixa eu perguntar para vocês, alguém sabe quais são todas as 12 notas musicais que existem? Só perguntar antes de eu apresentar todas elas para vocês. Queria que vocês comentassem aí, dissessem no chat se vocês já conhecem todas as 12 notas, se vocês só conhecem algumas. Digam aí para mim. Que aí eu posso estar vendo como é que tá o nível de vocês, certo? Até porque eu tenho uma explicação aqui mais profunda, né? Mais aprofundada nisso aqui, tá? E eu posso ajudar vocês. Ó, a Paula disse que não conhece, a Vilma disse que conhece várias, tá? Seguinte, ó. Primeiro de tudo, notas não são acordes, tá? Então eu vou colocar aqui, notas são diferentes de acordes, só pra gente ficar bem entendidos, tá? Ó, a Maria Aparecida disse que não conhece as 12 notas, tá? Mas eu vou explicar, tá? Só aguardar. Seguinte, ó, os acordes são isso aqui que a gente faz. Essas posições dos dedos. Por exemplo, a gente pega aqui o acorde de Ré, a gente faz aqui essa posiçãozinha aqui, Ré. Esse aqui é o acorde de Ré, o acorde. Essa outra posição, Lá, acorde de Lá. Essa outra, acorde de Sol, tá? Então, essas posições são os acordes, tá? São os acordes, estou fazendo acordes. Um acorde, outro acorde, outro acorde. Mas o que são as notas?
Ó, a Vilma disse que conhece o braço do violão, todas, né? Poxa, muito bom, muito bom. Seguinte, ó, as notas são isso aqui, ó. Por exemplo, você toca uma corda solta, a corda Sol, por exemplo. Ó, tô tocando a corda Sol. O que tá acontecendo aqui? Tá soando uma nota. Qual nota é essa? A nota Sol. Agora, eu pego aqui, ó, a mesma corda Sol e pressiono aqui na segunda casa. O que eu tô fazendo? É uma nota pressionada agora, né? Nota pressionada aqui na corda. Só que é um som único, é um som único. Então, digamos que isso aqui é uma nota, tá? Uma nota. Tá? Se você não sabe que nota é essa, não importa. Só para você entender que nota é o som único, tá? Essa nota aqui é a nota Lá, tá? E o acorde de Lá é esse aqui. Então, a melhor explicação que eu posso dar para vocês é o seguinte, ó. Uma nota é um som único, tá? Um acorde é a junção de 3 ou mais notas. Pronto, melhor explicação impossível, tá? Por quê? Porque é o seguinte, ó. Uma nota é só que você toca aqui, um som único. Tá? Então, estou fazendo várias notas aqui em sequência. Dó, Si, Sol, Fá, ok? Então, quando você junta 3 ou mais notas, acontece o seguinte. Ó. Você forma um acorde, tá? Mas eu posso juntar 3 notas aleatórias e fazer isso aqui, ó. Tá? Juntei 3 notas. Não deixa de ser um acorde, tá? Só que não é harmônico. O que acontece quando a gente faz esses acordes bonitinhos aqui, ó? É que é a junção de 3 notas, 3 ou mais notas, que se harmonizam, tá? Que se harmonizam. Harmonizam, ok? Então, eu juntei 3 notinhas aqui, ó. Formei o acorde de Lá, tá? E me digam aí se ficou alguma dúvida em questão de nota e acorde. Tá? Eu acredito que tenha dado para se entender, tá? E assim, a maioria dessas coisas, pessoal, vocês vão aprendendo na prática, tá? Na prática mesmo, no dia a dia, tocando, vendo, percebendo, tá? Ok, se existem 12 notas, a gente tem que saber quais são elas, né? De começo, quando a gente aprende música no geral, ou até quando a gente é criança, né? Tem aquelas musiquinhas que a gente vê isso aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? A gente vê isso. Dó, Ré, opa, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, né? Então a gente vê isso acontecer, né? A gente vê essas músicas sendo tocadas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, 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 Dó, Ré, Dó, Ré. Eu acredito que a maioria já tem ouvido essa musiquinha já. A gente vê por aí as pessoas falando Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Então, isso aqui é o básico, é o simples, que todo mundo entende, né? E se você contar aqui, ó, você vê que são 7 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? São 7 notas. Só que, como eu falei, existem 12 notas. Então, de onde é que vem as outras 5? Tá? E a explicação é o seguinte, ó. Essas aqui são as 5 notas principais. 5 notas principais. Ó, pessoal, essa aula aqui é um pouco mais densa, né? Como eu falei, mas não deixe de assistir e tentar entender, porque quando você começar a entender a questão das notas,
e dos acordes, você vai se tornar um músico de primeira, tá? Seguinte, ó. Existem 5 notas principais, tá? Ou melhor, 7 notas principais, perdão, que são essas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, tá? Só que existe também 5 notas intermediárias, tá? 5 notas intermediárias, que elas não são tão faladas, tá? E quais são elas? São essas aqui, ó. Dó sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá sustenido, tá? Seguinte, vocês vão perceber o que, né? O que aconteceu aqui, ó. Eu tenho a nota Dó, só que agora com o jogo da velha, né? Dó sustenido, tá? Vou até escrever aqui. Dó sustenido, né? Dó sustenido. Eu tenho a nota Ré, só que agora ela tem um jogo da velha, sustenido, né? Vocês vão já entender isso aqui, tá? Fá sustenido, Sol sustenido e Lá sustenido, tá? Então, ó, juntando aqui 7 notas principais e 5 intermediárias, dá 12. Tá? 12 notas. Só que aqui eu escrevi, né? Escrevi aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si em sequência, né? Mas a sequência em que, na verdade, elas aparecem é o seguinte, ó. Vem o Dó, depois vem o Dó sustenido. Vem o Ré, depois vem o Ré sustenido. Vem o Mi, e depois do Mi não tem sustenido, vai direto para o Fá, tá? Vem o Fá, depois do Fá, Fá sustenido. Vem o Sol, depois do Sol, Sol sustenido. E como vocês já devem imaginar, vem o Lá e depois do Lá, Lá sustenido, tá? Essas notas, elas ficam assim, tá? Então, aqui estão as 12 notas, tá? Da música no geral. A música no geral. Então, se você pegar qualquer instrumento, todos os instrumentos que existem, né? Que são tocados assim com notas, eles vão soar essas notas aqui, tá? Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá e Lá sustenido. Ou Lá, Lá sustenido e Si, perdão. Tá? Então vocês têm aqui no braço do violão, ó. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Si. Ou Lá sustenido, Si e Dó. E Dó de novo, né? Ou seja, o que que acontece aqui, né? Você tem 12 notas, tá? Você tem 12 notas. E essas notas, elas ficam se repetindo. Ficam se repetindo. Tá? Ficam se repetindo. Por que isso acontece? Porque a música não tem fim, né? Digamos aqui, ó. Você começou em Dó. Tá tocando em Dó. Você vai subindo. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si. Quando você chega nesse Si, você não é outra nota que vai entrar aqui, é Dó de novo. E você vai ver que é muito parecido com esse outro Dó. Só que é um Dó mais agudo, ó. Então, o que foi que aconteceu aqui, ó? A música se repetiu, então tem Dó, aí é só você prosseguir. Dó, Dó sustenido, Ré sustenido e assim por diante, tá? A música fica se repetindo o tempo todo, tá? E para vocês entenderem como a gente vai aplicar isso para o campo harmônico, eu vou já explicar, tá? Seguinte, ó. A Vilma disse que conhece todas essas notas, muito bom, muito bom. Seguinte, ó. Vocês estão vendo aqui essas 12 notas? Pela lógica, já dá de se entender que cada uma dessas notas, cada uma delas, pode se tornar um acorde. Certo? Então, se existe a nota Dó, existe o acorde de Dó. Tá? Que é esse aqui, o acorde de Dó.
se existe a nota Dó sustenido, existe também o acorde de Dó sustenido, tá aqui, ó. Se existe a nota Ré, existe o acorde de Ré, tá? E assim por diante. Só que o seguinte, se existe um acorde dessa nota, referente a essa nota, existe um tom também referente a essa nota, tá? Existe um tom referente a essa nota, ou esse acorde, tá? Então, quando eu digo que existem 12 tons, são esses aqui, ó. Você pode cantar uma música no tom de Dó, você pode cantar uma mesma música no tom de Fá, no tom de Sol, no tom de Lá, no tom de Si, tá? Só lembrando que geralmente uma música ela é tocada do começo ao fim no mesmo tom, geralmente, tá? Existem casos, né, em que alguma música começa num tom e termina em outro, né? Do meio para o fim ela muda de tom, mas na maioria dos casos, na maioria das músicas que você vai ouvir, a música vai começar num tom e vai terminar nesse mesmo tom, tá? Isso acontece com frequência. É difícil ter uma música que comece com um tom e depois termine com outro, tá? Então, entendido isso, pessoal, fica simples a gente entender o seguinte, ó, que quando a gente souber, quando a gente entender que cada tom desse aqui, que cada altura de uma música tem os seus acordes referentes, tá? Tem o seu campo harmônico, tem a sua família, fica mais simples de a gente conseguir tocar em qualquer tom, tá? Então, vou voltar para a tabela para a gente dar uma olhada de novo, tá? Deixa eu só colocar aqui, tá, pessoal? Ok. Ó, fica fácil entender, então, que para cada tom, né, para cada altura, a gente tem os acordes referentes, os acordes mais usados, né, e aqueles menos usados também, que às vezes a gente vai ter que usar, tá? Quando a gente começa a entender isso, fica mais fácil para a gente tocar em qualquer tom, tá? Fica mais simples, mais didático de entender, né? E só para vocês ficarem mais a par disso, né? O nome dessa junção de notas, né? Dessas 12 notas que a gente chama, é escala cromática. Por que escala? Porque é uma sequência, né? Depois do Dó você tem o Dó sustenido, depois do Ré sustenido você tem o Mi e assim por diante, tá? Você vai ver aqui, ó. Isso aqui é uma escala, tá? E por que ela tem que ser em sequência, né? Por que ela tem que ser em sequência? Porque é da forma como aparece aqui na música, né? No geral, nos instrumentos, tá? Aqui a gente tem a nota Dó e depois da nota Dó a gente tem a nota Dó sustenido, tá? Então, não tem como a gente mudar, isso aqui é um padrão, tá? Quando eu digo que é um padrão, é porque todo mundo que toca tem que fazer igual, né? Todos os instrumentos têm que ser iguais, né? Então, não existe, por exemplo... Só para explicar, né? Você não pode dizer isso fora de sequência, né? Por exemplo, o Dó ele tem que ser antes do Si, né? E o Ré ele tem que ser antes do Mi. E assim por diante, tá? Seguinte, ó. Quando você começar a entender isso, você vai ver o seguinte, ó. Quando você está tocando no tom de Sol, agora eu vou mudar para mim aqui. Ó, quando você está tocando ali no tom de Sol, os acordes que você está usando, ó, Sol, Dó, Ré. Tá? Aí, digamos que eu estou aqui nesse tom e eu quero baixar um tom. Tá? Baixar um tom. O que eu faço? Vou baixar o tom aqui. Ó, tô aqui no tom de Fá. Quais são os acordes que eu vou usar? Fá, Lá sustenido e Dó. Tá? Isso para tocar uma música. Tá bom? Só que o seguinte, ó. Existe o tom que a gente percebe, a altura, tá? Existe o tom que a gente percebe, a altura. E existe outra coisa também, ó. Tá? Só para exemplificar. Esses tons aqui que vocês estão vendo, essas escritas, né? Dó, Dó sustenido, Ré sustenido. Isso aqui, cada um deles são uma altura diferente, tá? Então o Sol tem a altura dele. Sol. O Lá tem a altura dele. O Si tem a altura dele. Si. Tá bom? Então, para cada tom desse vai ter uma altura diferente. Agora,
A palavra tom, né, a gente pode descrever ela de duas formas, né? Tom pode ser a altura da música, tá? A família, né? Como eu falei, a família que pode ser tocada. Mas o tom também pode ser o seguinte, pessoal. Por isso que pode confundir um pouco a cabeça de vocês, mas vocês vão entender tudo nessa aula, tá? O tom, ele também é um intervalo, tá? E o que é um intervalo? Intervalo nada mais é do que uma distância, tá? Tom é um intervalo, tá? Por exemplo, a distância entre o dó e o ré é de um tom, tá? Distância entre dó e ré é um tom. Deixa eu perguntar também para vocês aí, vocês já ouviram falar nisso, na questão dos intervalos, das distâncias entre tons, entre alturas? Porque isso aqui é um pouco complexo também, né, de se entender, não é tão simples, né? Me digam aí se vocês já ouviram falar nisso. Até porque é o seguinte, né? Que a gente, como eu falei, né? A gente tem uma definição para tom, né? Que é a altura de uma música, né? O tom da música. E tem outra definição também que é, né, essa de intervalo que eu estou falando. Eu só queria saber se vocês já tinham ouvido falar nisso. Até porque isso aqui não é muito difundido, né? Não é todo mundo que sabe o que é, do que eu estou falando, né? Tá? Eu queria só entender de vocês mesmo aí. Porque é o seguinte, ó. Quando a gente fala de tom, do intervalo, tá? Ó, a Vilma falou que um é mais alto do que o outro. Beleza, é um padrão. Se é um padrão, não muda, tá? Não muda. Por exemplo, aqui, ó. Essas 12 notas que eu falei, né? Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e Si. Tá? Essas 12 notinhas aqui, deixa eu deixar elas aqui em retas, né? Essas 12 notinhas aqui, dá para se imaginar que, como é um padrão, tem uma distância certa entre uma e outra, dá de se imaginar isso, né? Mas como é que é medida essa distância, né? Como é que a gente mede essa distância? É o seguinte, ó, geralmente aqui no braço do violão acontece o seguinte, tá? Se a gente está tocando uma nota, por exemplo, essa aqui é a nota Dó, tá? Se você tocar no seu violão, você vai emitir a mesma nota aí. Aqui na terceira casa, na corda 5, a gente tem a nota Dó. Se a gente pressionar aqui, a gente tem a nota Dó. Tá? Tendo a nota Dó bem aqui, a gente tem a nota Dó sustenido uma casa à frente. Tá? Então a gente estava aqui, ó, Dó, a gente subiu, tem a nota Dó sustenido. Então o que a gente imagina aqui, ó? Né? Vou colocar aqui, ó. Entre uma nota e outra existe uma distância, tá? Só que existem duas distâncias possíveis na música, tá? No geral. Quais são essas distâncias? É a distância de tom, vou colocar aqui mais para cima, de tom e de meio tom, ou chamado também de semitom, tá? Então, se você ouvir alguém falando sobe um tom, sobe meio tom, desce meio tom numa música, é disso aqui que ele está falando, ó. Da pessoa estar tocando num tom, numa altura, e de ela mudar essa altura. Por exemplo, descer um tom. Estou tocando em Dó, vou descer um tom. Para que tom eu tenho que ir? Lá sustenido. Tá? Você só vai entender isso quando você começar a estudar
né, as distâncias, as alturas, certo? Então, como é que a gente começa a aprender isso? Fica o seguinte, ó. Primeiro a gente aprende essa escala aqui, tá? Escala cromática. A escala cromática é a escala que compõe todas as notas, tá? Só para deixar bem claro. O nome dela é cromática, tá? Porque cromática se remete ao todo, né? Escala cromática. Então são todas as notas, tá? Uma por uma. Todas as notas que existem, tá bom? Deixa eu tomar uma água aqui que a garganta já tá. Beleza, pessoal. Seguinte, ó. A escala cromática, ela compõe todas as notas, tá? Existem outras escalas, tá? Existe a escala natural, maior, menor, tá? Mas não vem o caso para essa aula, tá? O que eu quero que vocês entendam só aqui nessa aula, só para a gente poder finalizar, é o seguinte, ó. Entre uma nota e outra, tem uma distância, tá? Tem uma distância entre uma nota e outra. Mas qual é essa distância, né? Como é que a gente mede isso, tá? E funciona o seguinte, ó. Deixa eu até... Vou colocar aqui mais para baixo, tá? Entre uma nota e a nota do lado da escala cromática existe uma distância de meio tom, tá? Ó, a Vilma perguntou, professor, e o Mi e o Si não tem meio tom? Tem meio tom, vou já explicar, tá? Ó, entre uma nota e a nota do lado da escala cromática existe uma distância de meio tom. Ou seja, se eu pegar qualquer nota aqui dessa escala e medir a distância entre ela e a nota do lado, eu tenho a distância de meio tom, tá? Ou seja, entre a nota Mi e a nota Fá, eu tenho a distância de meio tom, tá? Entre a nota Si e a nota Dó, né, que volta lá para o outro lado, né? E a nota Dó, eu tenho uma distância de meio tom também, tá? Todas essas notas da escala cromática, se forem medidas com a nota do lado, é um tom de distância. Vocês vão ver aqui, ó. Entre a nota Dó e a nota Dó sustenido, é meio tom. Entre a nota Ré e a nota Ré sustenido, também meio tom, tá? De distância. Aqui no braço do violão, o meio tom é medido assim, ó. Eu tenho uma nota e quando eu passo para a casa da frente, eu tenho meio tom acima. E se eu tenho essa mesma nota e volto uma casa, né? Desço uma casa, eu tenho meio tom abaixo, tá? Então, partindo de alguma nota, né? Se a gente subir uma casa, a gente subiu meio tom. E se a gente descer uma casa, a gente desceu meio tom. Tá? É assim que funciona. Professor, mas você falou de meio tom, mas e o tom, né? Você disse que são duas distâncias, né? Tem o meio tom e tem o tom. Como é que funciona o tom, né? O tom é o seguinte, ó. Quando se pula uma nota, a distância é de um tom, tá? E o seguinte, ó. Se você parar para pensar, meio tom é a mesma coisa que metade de um tom, certo? Então aqui é a mesma coisa. Se eu tenho aqui essa nota Dó tocada aqui e eu pulo essa casa, ó, tô na casa 3, se eu pular e eu não tocar a casa 4, eu for direto para 5 aqui, ó. Ó, tava na 3, fui para 5. O que aconteceu, ó? Eu pulei essa notinha aqui, né? Então eu subi um tom inteiro. Ó. Ou seja, eu estava em Dó, eu passei de Dó sustenido, não fiz Dó sustenido e fui direto para Ré. Tá? Então essa distância entre Dó e Ré
Dó e Ré, é a distância de um tom, tá? É assim que a gente começa a entender como funciona a questão dos tons, né? Das distâncias, tá? Seguinte. Eu vou colocar aqui um exemplo, né, do meio tom. Exemplo entre Dó e Dó sustenido. E vou colocar também um exemplo aqui do tom, né? Exemplo entre Dó e Ré, tá? Entre Dó e Ré. Tá? Então, quando a gente fala dessas alturas, né? Das alturas dos tons, a gente está se referindo à altura da música. Agora, quando a gente fala da distância, né, dos tons, a gente está falando disso mesmo, né? Do tom e do semitom, tá? Por exemplo, aqui, sobe um tom, desce 2 tons, desce 3 tons, sobe 3 tons, né? Se você já ouviu algum músico falando isso, é disso que ele está falando, tá? É das distâncias, né? Entre os acordes, tá bom? Ou entre os tons, tá? É aquele negócio, pessoal. Você tem que entender os dois lados da moeda, né? Você tem que entender o que é tom em relação à altura e o que é tom em relação à distância, tá? Quando você entende essa diferença, fica mais fácil de você perceber algumas coisas dentro da música, tá? Por exemplo, aqui, ó. Tá? Eu tô tocando no tom de Dó. Vou pegar aquela música lá de exemplo, Remove Minha Pedra. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história. Só que eu tô cantando nessa altura, e você aí de casa, por exemplo, você canta mais alto. Você não canta tão baixo assim. Digamos que você cante: remove a minha pedra, me chama pelo nome. Então eu tenho que achar essa altura. Ó, tá aqui, ó. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Então, que altura é essa aqui, ó? Ré. Tá? Então, em relação ao que eu estava tocando antes, que era Dó, vocês me digam aí em casa, quantos tons eu subi? Se eu estava em Dó e fui para Ré, quantos tons eu subi? Tá? Ó, só subi um tom, tá? Eu estava em Dó. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Fui para Ré. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Ah, então subi um tom da música. Se caso eu quisesse subir 2 tons, a partir desse primeiro tom que eu estava tocando em Dó. Se eu quiser subir 2 tons, o que eu faria? Eu ia lá na escala cromática e veria lá, né? Pegaria Dó, aí subiria um tom. Se eu subir um tom a partir de Dó, eu fui para Ré. Iria a partir de Ré, subiria mais um tom, certo? E eu chegaria em Mi. Então, de Dó para Mi, tem a distância de 2 tons, tá? Se ficou um pouco confuso, só você voltar à aula e assistir de novo, que tá bem explicadinho, bem mastigadinho, tá? Então, se você, por exemplo, você em casa aí canta nessa altura aqui, ó. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Tocando rápido só pra gente fazer mais rápido. Seguinte, ó. Então, significa que você canta 2 tons acima do que eu canto. Entendido? Então, se eu toco e canto em Dó, e você canta em Mi, você canta 2 tons acima do que eu canto, tá bom? Só para exemplificar, ok? Ó, a Vilma respondeu certinho, um tom, né? Deveria ser entre Dó e Ré, um tom. Perguntou: se eu baixar, eu vou então para o Si. Exatamente. Se eu tava em Dó aqui, ó. Olha só, olha, boa dúvida aí da Vilma, boa pergunta. Se eu estava aqui em Dó e eu desço meio tom, eu vou pro tom de Si, tá? Se alguém cantar mais baixo e precisar baixar, pode baixar meio tom aqui, ó. Vou baixar, tava em Dó. Remove a minha pedra. Mas vai ver alguém que canta mais baixo, então vamos baixar meio tom. Tô em Si agora.
remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, certo? Então, o que foi que eu fiz? Ó? Eu fiz o seguinte, né? Vocês vão perceber, se você é um músico, se você toca para alguém, se alguém já pediu para você tocar e você ficou com dificuldade em achar o tom da pessoa, você vai começar a entender, né? Que às vezes a pessoa canta mais alto, às vezes alguém canta mais baixo, tá? Então você tem toda essa possibilidade de você tocar em vários tons diferentes, tá? Você não pode se limitar só o que você toca ali na cifra, lógico, né? Quando você está aprendendo, claro, né, que você vai fazer só a cifra, né? Você vai pegar as cifras e vai tocar ali. Mas depois de um tempo, quando você estiver um pouco mais avançado, você vai começar a entender, né? Você vai começar a entender quais acordes existem, né? Quais as possibilidades que existem para você tocar, tá? E eu tô lhe dando aqui um presente, né? Tô te dando um presente, tá? Que essa aqui é a escala cromática, tá? Então, são essas 12 alturas possíveis para uma mesma música, tá? Então, eu posso tocar em Dó? Posso. Posso tocar em Lá sustenido? Posso também. Posso tocar em Lá, posso tocar em Sol, tá? Então, você não precisa se limitar, tá bom? Essa aula aqui, talvez eu possa depois complementar com outra aula auxiliar, tá? Mas eu vou só dar uma pincelada uma coisa que eu sei que a maioria aqui pode precisar, que é o seguinte, ó. Ó, dá uma olhada aqui para mim. Se eu tenho uma escala cromática e eu sei que esse acorde aqui é Fá, se eu subir meio tom, ou seja, se eu avançar uma casa, eu logicamente fui para Fá sustenido, tá? Então, Fá sustenido. Então fica fácil para achar no braço do violão qual acorde eu estou fazendo. Se eu estou fazendo essa forminha aqui de Fá e eu subir um tom, né? Se eu pular uma casa, ó, pulei uma casa. Então, logicamente, fui para Sol, subi um tom a partir de Fá. Fá, Sol. Ó, a Maria Aparecida, né? Comentou: professor, estou amando suas aulas. Glória a Deus, estou entendendo muito. Oh, muito obrigado, viu? Obrigado. Que bom que você está entendendo. Para mim é um prazer fazer com que vocês entendam um pouco mais da música, né? Porque eu acredito que a música é para todos. Tá? Todos têm o direito, né, de aprender, de saber esse mundo incrível que é o mundo da música, né? Seguinte, ó. Então aqui dá de você saber quais são todos os acordes aqui do braço do violão, tá? Você está fazendo Fá, é só você partir daqui, ó. Se eu perguntar para vocês que acorde eu vou tocar, se eu tocar aqui na nona casa, como é que vocês vão fazer? Vocês vão partir daqui, ó. Se vocês sabem que aqui é Fá, só vocês contarem. Isso aqui é a primeira casa, né? Então vamos lá, para a nona, qual acorde vai ter aqui? Só a gente contar, ó. Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, tá? Então, o acorde que eu tenho aqui na nona casa é Dó sustenido, ok? Tá. Isso aqui é assunto para outra aula, né? Para a gente conversar mais sobre questão de formas e de achar acordes, tá? Mas eu vou dar um presentão aqui para vocês, mais um presentão, né? Para quem já conhece, né? Para quem não conhece ainda vai ter que dar uma estudada, mas você vai chegar lá, tá? Ó, o presente é o seguinte, ó. Você pode tocar uma música usando 3 acordes, né? Isso aí você já sabe, tá? Mas se eu te dissesse que tem uma forma de você achar os 3 acordes da música muito mais fácil, legal, né? Fica o seguinte, ó. Você vai usar essas 3 posições aqui para você tocar uma música, ó. Você vai usar essa primeira posição, que é Fá, né? Que é a forma de Fá. Você tem que tirar da cabeça que isso aqui é Fá, porque senão você pode pensar que aqui também é Fá, né? Que essa forminha tá igual de Fá, então aqui é Fá. Não, não é Fá. Fá é quando você faz aqui na primeira casa, tá? A forma, realmente, é a forma de Fá. Mas se você vier aqui para a quinta casa, o acorde não é mais Fá, é Lá, tá? Subiu, ó. Fá, Lá, ok? Tá. Isso aqui é um macetezinho, né, pessoal? Isso aqui é um macetezinho, tá? Seguinte, ó, como é que ele funciona? Você vai fazer a primeira posição, Fá. A segunda posição é aqui, ó, Lá sustenido, que é a forma de Lá. Olha só, a forminha de Lá. Mesma coisa que você estivesse fazendo Lá maior,
só que você vai fazer com esses 3 dedos aqui, né? Ao invés desses 3, você vai fazer com esses 3, deixando esse dedo solto, dedo 1 solto. E você vai fazer aqui, ó, você vai subir uma casa e fazer a pestana aqui na primeira casa, tá? Então, voltando. Primeira posição, Fá. Segunda posição, Lá sustenido. E terceira posição, 2 casas acima dessa. 1, 2. Então aqui, ó, basicamente eu destrinchei e dei para vocês o campo harmônico pronto, tá? De Fá. Quais são os acordes mais usados em Fá? Fá, Lá sustenido e Dó. Então fica o seguinte, ó. Tá? Então posso tocar a música nisso aqui. Não tô com nenhum em mente agora, posso voltar de novo para Remove Minha Pedra. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história. Ó, aqui teria que colocar outra acorde, né? Mas vamos deixar Fá. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre. Só que isso aqui, ó, vocês viram que eu fiz aqui na primeira casa, nessas 3 posições. Assim, caso vocês queiram algo mais aprofundado, na minha aula de como tocar de ouvido eu falo mais aprofundadamente, né? Os professores de português aí vão me corrigir. Ó, você pode ver, né, com mais profundidade esse assunto na minha aula que eu ensino a como tocar de ouvido, tá? Só você procurar aí, tá no meu canal. Mas aqui, ó, vocês estão vendo que eu fiz aqui na primeira casa, só que eu posso fazer em todas as casas também? Posso. Né? Dá para perceber isso, né? Que você pode fazer aqui, ó, primeira posição, segunda posição, que é na mesma casa, só que com outra forma, e 2 casas acima. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Certo? Ó, a Vilma aí falou que eu canto muito bem. Obrigado, Vilma. Nessas partes assim que a gente não consegue alcançar a nota, né? Às vezes a gente faz um falsete só para alcançar. Só para ensinar mesmo, para melhorar a didática, né? Então, se vocês usarem esse macete, né, de fazerem aqui, ó, primeira posição, segunda e terceira, vocês já vão ter, digamos que a família pronta, né? A família ali do tom. Você pode pegar a música aqui nesse tom e tocar com esses 3, ó. 1, 2, 2 casas acima, 3, ó. Ó, que eu sempre gosto de dar exemplo, a música Parabéns pra você, né? Ó, parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Só com essas 3 posições, viu? Mas, lógico, né, que quando você começar a aprender de forma mais aprofundada os estudos de campo harmônico mesmo, vai ficar muito mais simples, muito mais fácil, vai incrementar mais, vai colocar mais acordes dentro de uma mesma música, né? Vai ficar mais bonita nessa forma de tocar, tá? Mas, no mais, é isso, tá, pessoal? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? Para mim foi um prazer poder ajudar vocês, tá? E vou falar o seguinte agora, link na descrição para aulas particulares, tá? Caso você precise, né, de um acompanhamento maior, lógico que tem aqui meu canal no YouTube, né, que tá tudo aí, só que assim, né, o conteúdo tá um pouco espalhado, você vai ter que garimpar, né, o conteúdo que você tá precisando. Mas se você quiser um acompanhamento maior, né, se você quiser aulas particulares mesmo, em videochamada, para eu poder te ajudar de forma assim a pegar as suas dúvidas que você tem, né, as dúvidas que só você tem, porque assim, quando você ensina no YouTube, né, como eu estou ensinando aqui no YouTube, pode ser que eu esteja passando algo que vai servir só para, digamos, 2, 3 pessoas ali, né, e vai ter 10 pessoas que estão com alguma dúvida, né,
E às vezes eu não consigo tirar dúvida de todo mundo, tá? Só que com a aula particular você pode tirar a dúvida que você tem, né? Às vezes você tem dificuldade com ritmo, às vezes você tem dificuldade com fazer acordes aqui, né? Eu posso te ajudar, tá bom? Só você entrar em contato comigo aí pelo meu link do WhatsApp, tá? Que tá na descrição. Você pode conversar comigo. A gente pode marcar uma aula gratuita para você ver como é que é, tá? Para você ver se realmente faz sentido para você essa aula. Se não, tudo bem também, tá? E você continua me acompanhando aqui no canal, você vai aprender bastante também, tá? E assim, pessoal, para quem quer algo mais aprofundado, né, tem as minhas aulas e tem também o link do meu e-book, tá? Link do meu e-book, né, que é praticamente uma apostila. É uma apostila de teoria musical, né? E teoria musical, né? E também tem bastante coisa prática, tá? Bastante coisa prática para quem precisa, tá bom? Tem um valorzinho simbólico, né? Mas, assim, pro tanto de benefício que você vai ter ao comprar esse e-book, né? Você vai ver que é um valor irrisório, tá? Se você quiser avançar, né, mais na música, aprender realmente as coisas que você precisa para avançar, tem tudo nele, tá? E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero vocês aqui na semana que vem, tá? Semana que vem a gente está com outro tema aí que vocês têm pedido, né? Lembrando que se você quer, né? Se você quer, assim, deixar uma sugestão de tema, tá? Você quer deixar alguma sugestão de tema, você pode botar no chat, aí você pode comentar também. Gabriel, eu queria muito que você falasse sobre isso, né? Porque eu tenho dificuldade nisso. Tudo bem também. Para mim é um prazer poder ajudar, né? Eu quero realmente ajudar, eu quero me sentir útil, né? Diante da música, né? Quero prestar, né, um bom serviço para o mundo da música. Para mim é um prazer poder fazer isso, tá? Se você tem alguma dúvida que você queria que eu fizesse uma aula a respeito disso, tá? Você pode deixar aí nos comentários que eu também posso fazer uma live especialmente para essa sua dúvida, para o que você quer aprender, tá? Tá ok? Então, muito obrigado por terem assistido. Se caso ficou alguma coisa um pouco complicada para você entender, volta a live de novo, assiste com calma, tá? Isso aqui, pessoal, são coisas que eu aprendi, tá? Não foi do dia para a noite. Você também, lógico que não vai aprender do dia para a noite também, né? Mas são assuntos que eu falo com um pouco de naturalidade, tá? Às vezes até embola um pouquinho, mas eu falo com mais naturalidade porque eu já estou há muito tempo tocando, já faço muita coisa, né? Eu já sei pegar a música em qualquer tom, por exemplo, né? Pegar os acordes de uma música, tá? Mas isso é possível para todos, tá, pessoal? Se você vê que você pensa que isso é um nível muito alto, não é, pessoal, não é. Tá? Isso aqui é simples de se entender, tá? Você com calma, você vai entender, você vai começar a fazer essas coisas, né? De pegar a música em tons diferentes, tá? É só questão de treino e de prática, tá bom? Então, espero que vocês tenham se agraciado dessa aula, tá? Para mim, realmente, como eu disse, é um prazer ajudar e até a próxima. Tchau, tchau. Ó, a Vilma falou aí, a gente nasce sem saber de nada e morre sem saber de tudo. Olha, muito boa frase, viu? Muito boa mesmo, gostei. A gente nasce sem saber de nada e morre sem saber de tudo, justamente. E assim, pessoal, deixa eu fazer outro questionamento. Todos vão precisar desse conhecimento? Não, tá? Nem todos vão precisar desse conhecimento, de saber, de trocar de tons, tá? Mas caso você queira, né, ser um músico mais completo, é muito legal que você saiba disso, né? Já pensou, você tem a oportunidade de tocar em algum lugar e alguém quer que você toque para ela e você não sabe como encontrar o tom da voz da pessoa, né? Seria muito ruim. Então, você tendo esse conhecimento, fica mais fácil para você poder desenrolar algumas coisas, tocar algum outro tipo de música que você nunca tinha ouvido, né? Você ouvir uma música e já saber tocar, tá bom? Então, mas realmente, lógico que não é para todo mundo, né? E você não precisa aprender tudo também, tá? Você não precisa aprender tudo de uma vez. Eu não sei tudo de violão e vou morrer sem saber tudo, como a nossa amiga Vilma falou, tá? Mas assim, o que eu faço, o que eu toco hoje já tá muito bom para mim. Lógico que eu tô aprendendo mais coisas, né? Tô aprendendo solo, né? Fazer solo, né? Até porque para mim, né, solo foi uma coisa que eu passei muito tempo sem treinar, né? Eu acabei ficando ruinzinho em solo, né? Tô começando a pegar agora, né? Mas né, meu negócio é tocar músicas, né? Pegar ritmo ali e tocar, tá?
Mas estou aprendendo, estou evoluindo, estou tentando evoluir e digo para vocês que o aprendizado do violão, né, não tem fim, tá? Não tem fim. Tá? Então, dê um passo de cada vez, vá aprendendo aos poucos. Você vai ver que é um mundo muito divertido você poder tocar, você ir na casa de um parente, a alegria ali da família, você ir na casa de um amigo, né? É legal. Eu acho assim, né, que a música pôde me proporcionar muitas coisas legais que talvez se eu não soubesse tocar, poderia não ter me proporcionado, né? Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Ó, só para finalizar, a Vilma falou, sou péssima em ritmo. Ó, como eu tô falando aqui, pessoal, tudo que a gente pode aprender aqui, tudo é treinável, tá? Ninguém nasceu sabendo, tudo é treinável. Quando eu digo que é treinável, é aquele negócio, né? Você precisa primeiro de um direcionamento do que fazer, tá? E outra, muita prática, tá? Muita prática, tá bom? Então, se você precisa de alguma coisa mais específica, tá? Eu tenho minhas aulas particulares ou também tem alguns vídeos aqui que você vai aprender bastante, tá? Então, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Foi muito bom.